O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com o seu Corvette. O YouTube aborda a mulher e pergunta como ela está, mas ela já fala que não tem interesse e pede para o rapaz não incomodá-la. O rapaz não desiste e fala para ela que estava apenas tentando conhecê-la, mas ela se distancia dele e ela não dá ouvidos e continua ali parada. Naya, então, vendo que não vai conseguir nada, resolve aceitar o fora e vai em direção ao seu carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro de Naya, volta na mesma hora, querendo conversar com ele. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele. Naya fala que sim, que esse é um dos seus vários carros. Ela pergunta qual é o mesmo nome dele. E ele fala que disse seu nome para ela e que ela nem prestou atenção. Ela pede desculpas e fala que fica com medo de pessoas chegando assim nela de repente, que prefere não conversar muito. Ele fala que ele é novo na cidade, só está tentando fazer amizades, mas que ela não deu muita atenção para ele. A garota fala pro YouTube esquecer tudo aquilo e diz que o importante é que ela está ali agora. O rapaz então desce do carro para conversar melhor com a garota. O YouTube pergunta de onde a garota é e qual o seu nome. Ela diz que nasceu em Dallas e mudou para a cidade quando era bem nova e diz seu nome é Karen. O rapaz então entende e pergunta para ela por que ela mudou de ideia tão rápido quando viu o carro dele. A mulher então fala a verdade para Naya e diz que é porque ela tá namorando e como ele tem um bom carro, eles poderiam sair juntos sem o namorado dela ficar sabendo. O YouTube pergunta se ela conhece algum bar ali por perto. A garota, na mesma hora, diz que sim e fala que conhece um bem luxuoso e diz para eles poderem ir juntos. O YouTube aceita e chama ela para entrar no carro dele. A garota então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem. Após eles entrarem no carro, o YouTube pergunta com que ela trabalha. E a mulher responde que diz que trabalha em casa remotamente e por isso ela também pergunta com o que o YouTube trabalha. Ele diz que faz várias coisas, entre elas criptomoeda e mercado financeiro. O rapaz então muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. Ela então diz que gosta de caras como ele, que tem seus empreendimentos, carro de luxos e mansões. Naya fica impressionado com a ganância da garota e resolve contar a sua história. Ele diz que passou muitos anos conquistando tudo que ele tem e agora queria alguém para aproveitar com ele, mas que ela não é essa pessoa porque ela é uma garimpeira de ouro. O YouTube então fala que ela é muito interesseira e pede a mulher para descer do carro. Ela desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada por aquele que ela rejeitou. O vídeo começa com London abordando essa linda garota ali na calçada. O YouTube aborda a mulher, elogiando ela, dizendo que ela tem olhos lindos e ela está muito bonita. Mas ela já diz para ele que não está interessada. London então diz que eles poderiam apenas ser amigos e tenta apertar a mão da garota para se apresentar. Mas a mulher não pega na mão dele e fala que não tem interesse em conhecê-lo. O rapaz então aceita o não da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. A mulher, quando vê o carro de luxo de London, volta na mesma hora querendo conversar com ele, mostrando muito interesse pelo rapaz. Ela tenta conversar com o YouTube, mas o rapaz não dá muita bola para ela. A mulher então pergunta por que ele está tratando ela daquele jeito agora. London então diz que só está passando a mesma energia que ela passou para ele. O YouTube pergunta para ela por que ela não quis conversar com ele antes. E ela diz para London que não sai com caminhantes. Mas o YouTube a questiona e fala que ela também estava caminhando. Mas a mulher diz que assim como ele, ela estava indo pegar o seu carro. O rapaz muda de assunto e fala que ele é novo por ali e não conhece muitos locais.
A mulher então se oferece para dar uma volta com ele para lhe apresentar alguns lugares perto da praia. Mas antes do YouTube perguntar para a garota o nome dela, ela diz que seu nome é Júlia. O rapaz pergunta de onde que ela é e a moça diz que mora ali naquela cidade desde que ela nasceu e por isso ela conhece vários lugares. O rapaz pergunta o que ela estava planejando fazer durante o dia. Ela diz que mais tarde iria sair com algumas amigas e nada mais. Após isso, London chama ela para entrar no seu carro. A garota rapidamente entra sem pensar duas vezes. Após ela entrar, o YouTube tenta perguntar um pouco sobre ela, mas ela logo questiona o rapaz, dizendo para ele levá-la para fazer compras e assim poderem se conhecer. London pergunta para a garota o porquê ela levaria para ela fazer compras. E em seguida, a mulher diz que é porque ela elogiou e está querendo se aproximar dela. Mas o YouTube a questiona e fala que ele não é qualquer um desses caras por aí. A garota então diz que ela sabe os seus valores e não é qualquer coisa que a agrada. Mas London diz que ela é uma garimpeira de ouro e só está em busca de homens com riqueza para bancá-la. A garota tenta se explicar, mas o YouTube fala para ela descer do carro. Ela desce xingando o YouTube, mas no fim ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini.
e vamos ver o que isso vai dar. O YouTuber a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto, mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala pra ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Naya tenta conversar com a moça, mas ela continua andando rápido e quando para, acaba sendo muito rude com ele, falando que suas roupas são falsas e que suas correntes também são falsas. Mas Naya continua tentando conversar com ela, mas ela continua sendo bem rude com ele, falando de suas roupas e até que fala que ele está fazendo ela perder seu tempo. Então Naya se despede e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a garota vê o luxuoso carro de Naya, é aí que a mágica acontece. Quando ela vê que o Naya tem um Corvette, na mesma hora ela volta tentando conversar com o Naya. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele então responde que sim. Então a mulher elogia o carro de Naya e fala que é muito bonito. Então a garota pergunta se ela poderia dar uma voltinha com ele. Naya a questiona, falando que agora há pouco ela não tinha dado a menor atenção para ele. A mulher fala que ele estava a pé e agora a situação mudou. Naya não fica muito surpreso e continua conversando com a garota. O rapaz pergunta para onde a garota estava indo com tanta pressa e ela responde dizendo que ia dar uma volta com seus amigos e fala que caso Naya quisesse ele podia ir, que ele estava convidado. E Naya desce do carro para eles conversarem melhor. Naya pergunta de onde a garota é.
Ela diz ter vindo de uma cidade no interior e veio para a cidade há alguns anos. Em seguida, o rapaz pergunta qual o tipo de cara que ela gosta, e ela responde que gosta de caras com suas riquezas, carro de luxos e casas enormes. Nae pergunta se ela não acha que ela é ambiciosa demais. E ela diz que não, que ela é uma mulher que sabe os seus valores. Em seguida, ela chama Nae para dar uma volta em seu carro. E Nae aceita e vamos ver o que isso vai dar. Eles entram no carro e Nae pede para a garota falar um pouco da sua vida para ele. A garota então diz que passa a maior parte da sua vida na academia e é muito vaidosa quando o assunto é dinheiro. E por isso ela só sai com caras que têm dinheiro. E só para ter uma conversa com ela, o rapaz tem que ter uma condição financeira muito boa. Nae pergunta se ela não liga de viver assim. E a moça responde dizendo que claro que não. Nae então fala um pouco da vida dele para ela e diz que morava em outra cidade com sua noiva, mas ela acabou o deixando sozinho e que ele estava procurando outra mulher, mas ela é uma garimpeira de ouro. Então Nae pede para ela descer do carro e fala que não sai com interesseira. A garota sai xingando Nae, dizendo que ele a fez perder dinheiro, mas no fim ela acabou ficando a pé e sendo rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com Trencho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trencho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trencho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede à garota para passar o seu contato para ele e sem pensar duas vezes ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam. O YouTube pergunta de onde ela é. E a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trencho então explica a sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trencho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira.
O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O youtuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já está ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é, e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste, e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela.
Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Naye. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Naye então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Naye. O vídeo começa com o Naye abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a mulher elogiando ela, dizendo que ela é muito linda. O YouTube pergunta para onde ela estava indo e tenta se apresentar para a garota e pergunta o nome dela, mas ela não diz o seu nome e continua andando sem dar nenhuma moral para ele. Então Naye, sem sucesso, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na hora que a mulher vê a Lamborghini de Naye, é nessa hora que a mágica acontece. A mulher na mesma hora volta toda arrependida, querendo conversar com ele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela o pergunta se aquela nave é mesmo dele. Ele diz que sim, que aquele é um dos seus vários brinquedinhos. O rapaz pergunta para a garota o motivo da pergunta. E ela diz que é porque Naye não parecia ser uma pessoa que tem dinheiro para ter um carro de luxo como aquele. Naye pergunta o nome da garota e ela fala que seu nome é Alice.
O YouTube elogia ela, falando que ela é muito linda quanto o nome dela. A mulher agradece o elogio e pergunta se poderia dar uma volta no carro de Nair. Mas antes deles entrarem, o YouTube pergunta de onde a garota é. Ela diz ter nascido em Los Angeles e se mudou de lá porque a vida lá era muito difícil e tinha poucas oportunidades de emprego. Nair entende isso e convida ela para entrar no carro. E sem pensar duas vezes, a garota entra achando que vai se dar bem com o cara. Após eles entrarem no carro, o rapaz começa a perguntar sobre a mulher. Ela diz que trabalha como personal trainer em uma academia ali perto e que quando Nair abordou, ela estava indo para lá. O rapaz a questiona, perguntando se ela voltou para conversar com um desconhecido era melhor do que ir para o seu trabalho. A garota responde dizendo que não poderia passar a oportunidade de dar uma volta em uma Lamborghini. Nair fica um pouco surpreso, pois nunca tinha ouvido uma resposta dessa. Mas em seguida, ele pede a garota para descer do carro e fazer uma dancinha para ele. A garota aceita, rapidamente desce do carro e vai lá fazer a dança. Então ela dá algumas voltinhas e faz algumas dancinhas para Nair e vai entrar no carro novamente. Mas quando ela tenta abrir a porta, não consegue, pois Nair tinha trancado a porta. Ele então fala que estava procurando uma amiga ou uma parceira, mas diz que ela não poderia ser nenhuma das duas coisas, porque ela é muito interesseira. A garota fica nervosa com o Nair e começa a xingar ele várias vezes, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo YouTube e acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. London aborda a mulher elogiando dela, dizendo que ela é muito linda. O rapaz pergunta à garota seu nome e ela diz que seu nome é Nick. O youtuber fala que seu nome é London e tenta se apresentar para ela, mas a garota o ignora e continua mexendo em seu celular. O YouTube pergunta se ela tem interesse em fazer novas amizades, mas a mulher responde para ele que não. Então London desiste de tentar conversar com ela e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E na hora que a garota vê que o cara está com um super carro de luxo, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a garota volta no mesmo momento, puxando o assunto com ele. A garota, surpresa, pergunta se aquele carro é mesmo de London. E ele responde para ela dizendo que sim. A garota elogia, dizendo que seu carro é muito bonito e pergunta se ela poderia dar uma volta. Mas London questiona, perguntando por que ela não deu bola para ele ali na calçada. A garota fala que é porque ele não parecia ser uma pessoa que tem dinheiro, mas agora mostrou para ela ter um carro de luxo e que agora eles podem se conhecer. O youtuber então pergunta para ela se o carro dele faz tanta diferença assim. A mulher responde que claro que sim, que isso mostra que ele é um cara bem sucedido. Após o YouTube mudar de assunto, ele pergunta de onde a garota é. A mulher fala para ele que ela nasceu em Houston e mudou para essa cidade há poucos anos. O London pergunta o porquê dela ter se mudado para cá, mas a garota não responde e já vai tentando entrar no carro. O YouTube então não gosta da atitude dela e continua o teste e convida ela para entrar no carro. E rapidamente ela aceita e entra no carro de London. Após eles entrarem no carro, o rapaz fala para ela que estava apenas tentando conhecer ela melhor. E então a garota fala para ele levar ela no shopping e assim poderem se conhecer melhor e fazer compras. O YouTube novamente muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. A mulher fala para ele que gosta de caras que levem ela para lugares chiques e que compre joias caras e roupas. O YouTube pergunta com o que ela trabalha. E a garota diz que não trabalha com nada e que é o seu namorado que paga todas suas despesas. O youtuber fica surpreso e conta sua história. Ele fala que morava com sua namorada, mas que um belo dia, após chegar do trabalho, ela tinha o deixado. E por isso ele gosta de fazer novas amizades.
e que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não tem mais interesse de sair com ela e pede para ela descer. A garota desce do carro xingando, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa morena em frente à sua McLaren. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela chamou muito a sua atenção. E fala que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele e fala que ele está exagerando. O Nate pergunta para onde ela estava indo. A mulher responde para ele que estava indo fazer compras. Em seguida, ele se apresenta para ela, fala seu nome e a mesma fala que se chama Natasha. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para ele entrar em contato com ela depois. Mas a mulher responde que não, porque ela tem namorado e é fiel ao seu companheiro. Nate então pergunta se ela está mesmo namorando ou se isso é uma desculpa. E ela fala que não, que ela está mesmo comprometida. O Nate então fala que é uma pena porque ele poderia fazer ela se divertir muito saindo com ele. Então ele se despede e vai na direção do seu glorioso McLaren. E como num passe de mágica, a mulher que o rejeitava volta no mesmo instante, demonstrando interesse por ele agora. Ela pergunta se esse carro é dele e fica admirado com o carro. Ele confirma que sim, e ela pede para tirar algumas fotos com sua McLaren. Nate começa a tirar as fotos para ela e ela fala que nunca andou em um carro de luxo igual a esse. O YouTube então fala que tudo tem a primeira vez. Ela então fala que gostaria muito de andar no carro dele, mas Nate questiona sobre ela ter dito que é comprometida e tem namorado. Ela fala que o namorado dela não vai ficar sabendo de nada porque ela não vai contar pra ele. E não tem nada demais eles se conhecerem e dar uma volta juntos. O YouTube então chama ela para entrar na McLaren dele. E ela não perde nem um segundo e entra na máquina do Nate. Dentro do carro, o Nate fala que até queria sair com ela e fazer alguma coisa legal, mas ele não quer atrapalhar o namoro dela. A garota fala que o relacionamento dela é aberto e que não tem nenhum problema, mas o Nate fala que não acha isso certo em sair com ela tendo namorado. Ela fala pra ele que pode terminar com seu namorado a qualquer momento e isso não seria um problema. E que ela tem que pensar melhor nos seus conceitos, porque dinheiro não é tudo. Ela fala que ele está muito enganado. O Nate fala que ela não queria nada com ele e foi só ver a sua McLaren que ela veio correndo atrás dele e estava querendo até terminar com seu namorado. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do seu carro. Ela desce do carro chamando ele de idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. E acabou se dando muito mal. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar.
Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta como ela vai. Depois dela falar que está bem, ele pergunta qual o nome dela e para onde ela estava indo, mas a mesma responde que está com pressa e está indo embora para sua casa e fala para ele que não diz seu nome para estranhos. Ele continua insistindo e fala que só queria conhecê-la melhor porque achou ela muito linda. Ela fala para ele que é casada e é fiel ao seu marido e Nair então aceita o fora da mulher e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas quando a mulher vê o carro de luxo do cara, na mesma hora ela volta sem pensar duas vezes e vem falar com ele. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele. Nair fala que sim e que esse é um dos seus carros. Ela então pergunta qual que é o nome dele. Ele fala que disse seu nome para ela e que ela nem prestou atenção. Ela pede desculpas e fala que fica com muito medo das pessoas chegarem assim de repente nela e que prefere não conversar muito. Ele então fala que é novo na cidade, só estava tentando fazer amizades, mas que ele já entendeu e está indo embora. Ela então pede para ele não ir e ficar para eles conversarem melhor. Nair questiona que ela disse que é casada. Ela fala que sim, mas que o marido dela não precisa saber que eles estão conversando. Nair fala que tudo bem e pergunta onde ela mora. Ela fala para ele que mora alguns quarteirões dali. Ele então pergunta aonde tem um bom restaurante aqui na cidade. Ela fala que conhece um restaurante bem luxuoso e que ela pode fazer companhia para ele. Nair então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que viu que ele não é nenhum cara perigoso e que ela ficou com muito medo na hora. Ela então fala que ele pode levá-la para dar uma volta em sua Lamborghini e depois eles irem almoçarem juntos. O YouTube fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra com ele no carro achando que vai se dar bem com Nair. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e outras coisas.
E logo a seguir, Naya fala para ela que antes deles darem uma volta, é para ela descer do carro e fazer uma dancinha para ele lá do lado de fora. Ela desce do carro e faz do jeito que ele pediu, mas tive que cortar aqui a cena porque a mulher exagerou um pouco. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Porém, quando ela vai tentar entrar no carro, ele fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela foi interesseira demais. Ele fala para ela continuar o que ela estava fazendo porque ele não quer mais sair com ela e sai acelerando sua Lamborghini. E no fim, a mulher que o rejeitou acabou se dando mal. O vídeo começa com Damon abordando essa loira. Ele elogia a beleza dela e fala que ela tá espetacular. Ela pede desculpas e fala que não tem dinheiro para dar para ele. Damon então pergunta por que ela acha que ele ia pedir dinheiro para ela, se é só porque ele tá trabalhando no McDonald's. Ela então fala que só está com pressa e que achou que ele ia pedir dinheiro. Damon fala que não, que ele é novo na cidade, está apenas tentando fazer amizades e que ele perdeu quase todo o seu dinheiro em aposta e agora está trabalhando no McDonald's para tentar se levantar de novo. Ela fala que não está interessada em saber da vida dele e que isso não importa para ela. Ele fala que só está tentando criar uma conexão com ela. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ela então fala que ele é muito velho para ela e manda ele se olhar no espelho. Em seguida, ele pergunta se pode pelo menos pegar o Instagram dela, mas a garota fala que não, porque ela não vai respondê-lo. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, e ela responde que é porque ele não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia, aceitam fora e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas a mulher vê a incrível Lamborghini de Damon e na mesma hora ela pede desculpas e fala que não estava falando sério e que só estava brincando com ele. Ela então pergunta se esse carro é mesmo dele. Damon fala que sim e que foi uma das coisas que restou da sua fortuna. A mulher então pede para dar uma voltinha em seu carro. Ela então fala que se ele tivesse dito que tinha um carro desses, que ela teria parado para conversar com ele pelo menos alguns minutos. Em seguida, Damon fala que eles podem conversar melhor e mais à vontade dentro da Lamborghini. Ele pergunta se ela quer entrar e ela fala que sim, que quer dar uma voltinha. Ela então entra achando que vai se dar bem com o cara e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Damon fala para ela que não gostou dela ter chamado ele de velho e fala que ela perdeu a chance de sair com ele do modo que ela tratou ele. Ele fala que ela é muito interesseira e fala para ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. Ela pede, por favor, para ele não tirá-la do carro. Ele fala para ela que ela teve sua chance e manda ela descer. Ela desce do carro e chama ele de velhote. Mas no fim, ela foi rejeitada pelo Damon e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Kai se passando pelo ingênuo morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta se ela não teria alguns dólares para lhe ajudar, porque ele perdeu seu emprego, sua namorada e agora está na pior. A mulher fala que está sem dinheiro, mas que vai trocar seu dinheiro dentro da loja e pede para ele aguardar alguns segundos. Na sequência, ele fica esperando a mulher sair da loja. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever no canal. Em seguida, a mulher volta da loja e entrega para ele alguns trocados. O YouTube agradece ela e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ela fala que sempre, quando pode, ajuda as pessoas que precisam. O YouTube então fala que ela tem um grande coração.
Ele então fala que ele era um grande empresário milionário e que perdeu todo o seu dinheiro e sua esposa divorciou dele e ele ficou sem dinheiro. Ele então fala que embora ele seja um sem-teto, ele gostaria de fazer amizades com ela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que eles podem ser sim amigos. Em seguida, ele fala que vai guardar os trocados dele no seu carro e a mulher vem conversando com ele. Ele então explica para ela que esse carro foi a única coisa que restou para ele das suas riquezas e que ele está pensando em vender e deixa a mulher muito impressionada. Ela fala para ele que o carro dele é muito bom e não sabia que ele tinha um carro de luxo como esse. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do carro e quem sabe pegar o número dela. A garota responde que sim e entra no carro com ele. E vamos ver como esse final vai terminar. Dentro do carro, ele fala para ela que está tentando superar tudo e que a vida tem altos e baixos como uma montanha russa. Ela fala para ele que vai dar tudo certo e que ele vai se levantar de novo. Ele então pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Dallas, mas que tem muito tempo que ela tá na cidade. O YouTube fala que ele é de Houston e que está na cidade a negócios. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. E pede para ela descer do carro com ele. Ele então explica que está fazendo um experimento social para ver se ela ia ser uma mulher interesseira ou não, e mostra para ela as câmeras. Ele então fala que ela passou no teste para uma mulher muito humilde e elogia as atitudes da garota. Ela fica surpresa e fala que não imaginava nunca que isso iria acontecer com ela, e ela achou que realmente estava ajudando o necessitado. Ele então convida ela para eles darem uma volta no Corvette. E daqui pra frente não se sabe mais do que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta para a garota por que ela tá andando com tanta pressa e fala seu nome e tenta se apresentar para ela. Porém, ela responde que não está interessado em falar com ele e não dá muita atenção. Nair continua insistindo e consegue pegar na mão dela e se apresentar. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela responde que sim e que mesmo que não tivesse, ele não faz o tipo dela. Nair aceita o fora da garota e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas no passe de mágica, algo acontece e a mulher volta para ir falar com ele, demonstrando interesse pelo rapaz agora. Ela então chega até o carro e pergunta se ele pode dar uma carona para ela para eles conversarem melhor. O YouTuber responde que não, porque ele não faz no tipo dela. Ela então fala para ele não ficar com raiva porque ela só estava brincando e que gosta de homens do estilo dele e pede para ele descer do carro. O Nair fala que ela disse que tem namorado e que ele não tem motivos para descer do carro. Ela responde que é complicado, mas que ela não tem nada a sério com ninguém. O YouTube então pergunta se ela tem mesmo um homem e ela responde que não. Ele então pergunta por que ela voltou para falar com ele, sendo que ela não deu atenção nenhuma. Ela responde que gostou muito do carro dele e que adora carros esportivos. O YouTube então pergunta se ela voltou para falar com ele só por causa do carro que ele tem. E a mulher responde que não, e que também viu que ele parece ser um cara legal. O Nair então chama ela para entrar no carro para eles se conhecerem melhor. Ela entra no carro sem pensar duas vezes e vamos ver o que isso vai dar, se ela vai ser interesseira ou não. Em seguida, ele pergunta se ela é mesmo da cidade, e ela responde que sim, que sempre morou aqui. Ele então fala que está na cidade a negócio, está querendo conhecer pessoas novas e achou ela muito linda e por isso veio falar com ela.
Em seguida, ele pede para ela descer do carro e fazer uma dancinha para eles irem embora. A mulher desce do carro e fala que vai fazer do jeito que ele falou. Mas tive que cortar a cena porque a mulher acabou exagerando demais. Em seguida, o YouTube fala que não gostou do jeito que ela tratou ele no início e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que só está atrás de bens materiais. Ele fala que não sai com mulher interesseira e dá um tchauzinho para ela. E depois de alguns minutos, ele sai acelerando sua Lamborghini e a mulher acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele pergunta como ela está, porém ela sai andando muito rápido e ele pede para ela esperar. E pergunta o nome dela, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e não fala seu nome. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance. Ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini. Porém, quando ela vê a máquina do Nair, ela não resiste e volta para falar com ele. Ela então pergunta se ele pode dar uma carona para ela até a sua casa e fala que fica 2 quarteirões daqui. Nair fala que não deixa estranhos entrar no seu carro, mas ele chama ela para eles conversarem e se ele gostar das vibrações dela, ele irá dar uma carona para ela. A seguir, ele fala que vai deixá-la entrar no carro para eles conversarem e ver se vai dar para ela uma carona ou não. Ela entra no carro sem pensar 2 vezes. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Jay. Então ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e a garota confirma que sim. O YouTuber pergunta se ela quer ir para sua casa. Ela responde que está com fome e queria comer alguma coisa primeiro. Nair fala que pode levar ela num bom lugar para eles comerem. Ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade há pouco tempo e está tentando conhecer pessoas novas e por isso se aproximou dela para conhecê-la. Nair então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro, porque ela só veio falar com ele depois que viu sua Lamborghini. Ele tenta abrir a porta para ela, mas ela não deixa e fala que é para ele dar a volta para abrir a porta para ela, senão ela não vai sair. Em seguida, Nair acha ruim do que ela disse, mas acaba descendo do carro para abrir a porta para ela. Ela então tranca a porta que Nair vai tentar abrir e passa para o outro banco e quase mata ele de susto. Eu achei que ela ia sair acelerando a Lamborghini dele. O YouTuber fala para ela dar licença do seu carro, senão ele vai chamar a polícia para ela. Ela fala que ele é um babaca e desce do carro e vai embora. E no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O YouTuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa. E ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone,
mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8, que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele. London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O youtuber pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber fala que ele está indo encontrar um restaurante e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela, e agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro, e fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro, e manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo, convencê-lo a sair com ela,
mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada.